Senhor! Bom dia! Graças a Jesus! Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel, glorifica a presença dele, a graça, a misericórdia e se alegra em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui comigo. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus? Deixa eu te falar, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Não? Consagra aí o dia na presença do Senhor. Entrega nas mãos do Papai do Céu, que ele está cuidando de cada situação, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos ler aqui João capítulo 3, versículo 14 até o 18. Depois Marcos 7, 25 até o 30, tá? Historinha bem curtinha, bem facinho, tá? Vamos lá? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá, presta bem atenção. Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que nós levantemos Jesus. Irmãos, quando teve uma época que o povo de Israel, passando pelos desertos, eles passaram por uma situação que eles estavam sendo mordidos por cobra. E todos que eram mordidos, eles morriam. Aí Deus falou para Moisés assim, ó, levanta uma serpente e todo aquele que lhe olhar vai crer em Deus e não vai morrer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus deu aquela direção para Moisés naquela época, naquela ocasião, depois teve um rei que tirou e tal, né? Outra situação. Só que sabe o que eu quero falar? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Levanta Jesus, coloca Jesus acima dessa situação, dessas situações. Coloca Jesus acima dessas situações. Creia que Ele é poderoso para resolver e trazer a solução que você precisa em nome de Jesus. Olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu te falar, presta bem atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que... porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome no nome do Filho unigênito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha só, o que a gente precisa entender? Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário, Jesus, nosso Salvador. Irmão, creia em nome de Jesus. Essa situação eu preciso levantar Jesus. Ó, Jesus está na onde? Jesus está escondidinho lá atrás por causa da minha e da sua ignorância, por causa da nossa falta de fé. Creia que Ele é poderoso para fazer. Ele falou assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Meu irmão, Jesus está acima dessa situação. Jesus está acima dessa condição. Em nome de Jesus, toma posse do que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, creia na manifestação e no poder dele diante de cada situação. Nós vamos viver o cuidado e a graça de Deus em nome de Jesus, diante dessas situações, dessas condições, nós vamos ver Deus agindo. Levanta Jesus, o que ele falou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão, Deus nos ama de tal maneira a ponto de entregar o filho. Você acha que alguém que entrega o filho vai nos desamparar por situação X, situação Y? Não, porque Deus nos ama. Agora, o que eu preciso entender? Manter a minha fé em Jesus, crendo na graça e na misericórdia dele, crendo diante de cada situação. Olha só,
Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deixa eu te dizer, veja a salvação de Deus nessa situação, viva a salvação de Deus nessa situação, creia na graça e na misericórdia dele, porque ele está agindo diante de cada situação, ele está agindo, está manifestando o poder dele em nosso favor. Creia na graça dele. Levanta Jesus nessa situação. Irmão, entenda o que eu estou dizendo. Jesus não está caído lá, apavorado, não. É que diante de situações eu fico achando que aquela situação é maior do que Jesus. Irmão, preste bem atenção. Quem nós somos? Seres humanos, certo? E se você se comparar a um ser, um anjo, nós somos diferentes ou iguais? Somos diferentes, claro. Um anjo é um ser espiritual de grandeza para lutar as batalhas no século vindouro, no Armagedon. Agora entenda o seguinte: se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, nós vamos manter a nossa busca e o nosso clamor a Deus. Você quer ver uma coisa? Presta bem atenção, Marcos aqui, 7, versículo 25. De fato, assim que ouviu falar sobre ele quem? Jesus. Certa mulher cuja filha pequena estava com o espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. Ela atirou, se colocou nos pés de Jesus, adorou Jesus ali. Aí ela fala assim, ó, a mulher, ó, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou irmão, vamos lá. Presta bem atenção nessa história aqui. Essa mulher, na versão do Marcos, do Mateus, perdão, na versão que o Mateus relata essa história, ele começa a falar que ela tá vindo gritando atrás de nós, despede ela. Irmão, a mulher veio gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela começou a clamar, e começou a buscar e clamar aquele desespero todo. Aí ela chegou nos pés de Jesus, adorou, implorou ali. Aí Jesus sabia que ela era de outra origem, de origem grega. Olha só, vamos lá. Que expulsasse o demônio do filho, né, da sua filha. Mas Jesus lhe explicou, deixa primeiro que mas Jesus lhe explicou, deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmão, presta bem atenção, Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram, mas todos quanto recebeu, lhe deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu te falar, recebe Jesus, coloca Jesus no lugar que eles têm que estar na sua vida, na minha vida, no lugar de honra, de adoração, se coloque nos pés dele. Mas deixa eu te falar, mantenha o seu clamor, mesmo que você não escute nada, ou mesmo que você escute, não vou te atender, continua clamando, porque Deus é fiel. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Entra na presença dele aí, querido. Aí a mulher falou assim, ao que replicou a mulher, sim, Senhor, mas até os filhotes de cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Irmão, ela falou assim, eu não vou sair daqui. Jesus, o Senhor pode me chamar de cachorrinho, que eu vou continuar nos seus pés. Eu quero o meu milagre, eu preciso da minha bênção. Irmão, Jesus falou assim para o Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Senhor, para onde que nós vamos se tu tens as palavras de vida eterna? Claro que está em versículos diferentes, mas Jesus começou a falar, né? Começou a falar, que quando Pedro fala isso, está em outro versículo, está no 6,66. João 6,66. No 66 e diante. Irmãos, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Ah, mas eu não gostei de tal coisa. A nossa carne, a nossa carne é cheia de frescura. A nossa carne é cheia de querer. Sabe?
Quando a nossa carne é cheia de frescura, cheia de querer, cheia de lero-lero, não sei o que, bababá, é a nossa carne. Deixa eu te falar uma coisa. Não segue a onda da sua carne, não. Escuta o que Jesus está falando. Escuta a direção que ele tem em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Ô, filha, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não posso pegar o pão aqui e dar para você, não. Eu tenho que dar para os filhos. Irmão, quando nós não escutamos nada, continua mantendo a sua fé. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós precisamos lembrar que ele entregou o filho dele para nos salvar. Jesus é conosco. Olha só. Então ele lhe declarou: por causa desta palavra, olha só, por causa desta palavra, por causa desta tua resposta, pode ir em paz. O demônio já saiu da tua filha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio havia abandonado. Presta bem atenção em nome de Jesus. Presta bem atenção, mantenha a sua fé. Você não está escutando nada? Ou a palavra que você escutou foi um pouco desafiadora? Essa palavra colocou a sua e a minha carne no lugar onde ela tem que estar, reconhecendo a grandeza e o poder de Jesus. Foi assim que essa resposta te fez? Te colocou? Então continua mantendo a sua fé em nome de Jesus, porque Deus é fiel e nós vamos viver o milagre, nós vamos viver a manifestação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer acima do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e nós cremos na graça e na misericórdia dele. Bora orar em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor entregou o seu filho na cruz do Calvário, Pai. Ô Senhor, pelo sofrimento dele, nós temos uma vida de qualidade hoje. Nós reconhecemos a tua grandeza e a tua misericórdia, papai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para manter a nossa fé diante dos desafios e situações contrárias. Abre a nossa mente, papai querido, para viver o seu cuidado diante de cada situação, mesmo que aquilo gere desafios, Pai, e nos faça entender coisas diferentes. Mas eu peço a Ti, abre a nossa mente em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, cobre-nos com o Teu poder e a Tua graça, e opera com a Tua unção e a Tua misericórdia em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos o Senhor no primeiro lugar, sobre tudo e sobre todas as situações. Manifesta do Teu poder, nós reconhecemos o Teu poder, o Teu senhorio, manifesta da Tua graça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.